Estamos de volta e é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando da lei da anistia, né? Porque nós temos uma pressão muito forte dos apoiadores de Bolsonaro, tentando fazer com que o Hugo Mota leve adiante esse projeto que, em certa medida, pode não só garantir a anistia dos envolvidos nas movimentações de 8 de janeiro, mas chegando até Bolsonaro. Como é que você sente o clima no Congresso? Tem voto suficiente? Esse projeto, na sua opinião, pode avançar de fato? Denise, esse projeto ele tem conseguido apoio crescente, né? Mas vale dizer que foi um projeto que já foi apresentado na gestão do ex-presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira não deu seguimento a esse projeto, né? Ele, inclusive, autorizou a criação de uma comissão especial que ainda não foi instalada, e há uma cobrança, portanto, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro de votar a urgência. O meio termo aí que o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, pode adotar é criar essa comissão especial, a fim de que esse tema amadureça um pouco mais na Câmara, né? Lembrando que, mesmo se votado e aprovado na Câmara, ele ainda terá que passar pelo Senado. Então, ele está numa fase inicial de tramitação e, no meu entendimento, não deve ser votado no curto prazo, mas faz parte da bandeira da oposição e eles vão insistir nisso. E a criação de uma comissão especial, acredito eu que ela, de certa forma, reduz a chance da oposição continuar fazendo obstrução. Hoje a oposição chegou a falar em obstrução de pauta, inclusive da votação na Câmara do projeto que foi aprovado pelo Senado para permitir a retaliação do Brasil contra os Estados Unidos, dependendo do tarifaço. É ver o que vai acontecer mesmo amanhã, nos próximos dias em relação a isso, mas tem outras pautas também de oposição tentando dar uma aliviada aí para os políticos, acabar com o foro, mudanças da lei da ficha limpa, essa questão do foro talvez pudesse interferir no julgamento de Bolsonaro, não? Lembrando, Denise, que uma mudança do foro, ele dependeria muito também de um entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Então, a gente já viu várias vezes esse tipo de algumas proposições tentando alterar o sistema jurídico de algumas situações, e o Supremo Tribunal Federal considera isso inconstitucional. Uma coisa que o Supremo pode eventualmente decidir, além da constitucionalidade, se isso é constitucional ou não, mas ele pode, por exemplo, decidir se isso valeria para casos pretéritos ou somente para o futuro, né? Então, acredito eu que essa mudança de foro, ela dificilmente retiraria esse julgamento nesse momento do Supremo Tribunal Federal. Quanto a essa questão da lei da reciprocidade que o Senado aprovou, vale dizer que ele foi aprovado nessa esteira do tarifaço proposto pelos Estados Unidos, né? A oposição, de certa forma, ela tem um alinhamento com o Donald Trump. Não interessa para a oposição criar esse tipo de atrito com o governo americano. Então, até faz eles obstruir até uma questão, vamos dizer assim, previsível, né? Essa obstrução, porque há um alinhamento da oposição, tanto em relação aos Estados Unidos quanto especificamente à gestão de Donald Trump. Agora, acredito eu que a oposição ela não tem força para barrar ou obstruir por muito tempo a votação desse projeto, se essa for vamos dizer assim, a vontade da maioria do Congresso Nacional. Vale dizer que a bancada ruralista tem interesse nisso, e a bancada ruralista ela defende muito mais fortemente seus próprios interesses do que a questão de divergências políticas. Nesse caso, esse alinhamento dos bolsonaristas a Trump estaria se sobrepondo aos interesses do país.
né, que é uma coisa mais complicada, porque o setor do agro pode ser atingido. Nós vamos conferir amanhã quais serão as taxações de Trump, mas está colocada a questão, né? Denise, mas o fato é que esse projeto da lei da reciprocidade, né, ele leva em consideração aquilo que não é imediato, né? Tem que haver uma análise e essas medidas elas serão adotadas se eventualmente um determinado país adotar também medidas protecionistas em relação ao Brasil, né? Então, isso tem obviamente, teve no caso do Senado Federal o apoio da bancada do agro, porque inclusive com bastante trabalho e empenho ali da senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como eu disse, não necessariamente a substituição da oposição em relação a esse tema específico, ela vai prosperar, considerando que a bancada do agro tem um interesse relativamente alto em torno desse tema. Agora, voltando à questão da anistia, a gente já prevê novos embates entre os poderes, entre o Congresso e entre o STF, por mais que se queira separar a questão do julgamento da situação de cenário político, há uma mistura aí, né? Oposição, situação. E eu queria saber como é que você avalia o ambiente político. A gente viu que tanto direita como esquerda não conseguiram mobilizar a população nas ruas. As manifestações tiveram uma adesão muito baixa, a impressão é que a população não está muito ligada nessa questão. Eu queria ter a sua avaliação sobre isso. E qual a força do governo no Congresso, não é? Porque o governo continua com dificuldades de articulação, fazendo uma reforma ministerial, agora Gleisi Hoffmann nas relações institucionais. Você prevê alguma mudança? Bom, Denise, em relação a essa questão do apoiamento, né, ao projeto de lei da anistia, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação no Rio de Janeiro e teve a presença ali de quase 20 mil pessoas, foram 19 mil e poucas pessoas que compareceram. Boulos convocou uma manifestação em São Paulo e teve cerca de 6 mil pessoas. Então, mesmo não tendo uma mobilização tão intensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve comparado com a oposição, com o governo, apoiadores do governo, o triplo de apoio. Vamos ver, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de torná-lo réu, como que será essa mobilização que está sendo convocada para o dia 6 na Avenida Paulista. Ela pode dar vamos dizer assim, um termômetro mais recente. Quando a gente olha as pesquisas de opinião também, Denise, a gente verifica que não houve tanto assim abalo à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que ele continua bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto, bem como também pessoas que carregam sobrenome Michele Bolsonaro, por exemplo. Então, junto aos apoiadores do ex-presidente, ele não cometeu nada de errado, é o que dizem as pesquisas, né, de opinião. Então, apesar da população não necessariamente, os apoiadores do ex-presidente não necessariamente terem aderido tão expressivamente àquela mobilização do Rio de Janeiro, isso não significa que seus apoiadores não vejam com bons olhos o andamento desse projeto. Então, isso é um ponto para ter em mente. É importante observar como que vai ser essa manifestação de domingo. A Gleisi Hoffmann chegou na coordenação política. Ela ainda não teve, vamos dizer assim, grandes desafios. O tema mais importante que foi votado até o momento foi a questão do orçamento, mas eu digo que essa proposta já estava na marca do pênalti, era só chegar e fazer o gol, né? Já tinha tudo, já estava tudo bastante alinhado. E com o aumento das emendas, né? Basicamente... E com o aumento das emendas, que é um ponto relevante para o orçamento, né? Exatamente. Foi um ponto importante que os deputados queriam resolver, a questão das emendas. E após a decisão do Supremo Tribunal Federal, liberou ali a votação do orçamento. Então, vamos ver
como fica daqui para frente a pauta do governo, que cá entre nós não tem tanto tema polêmico assim, ou não tem tantos temas assim, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal. Existem cada um ali com seus próprios interesses, né? Mas o governo continua sendo cobrado por uma maior participação dos partidos do Centrão no governo, e nessa viagem, inclusive, ao Japão que o presidente fez, ele se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado e prometeu a eles mais diálogo e também retomar a questão da reforma ministerial para abrir mais espaço para esses partidos no governo. Então você prevê a continuidade da reforma com mais centrão? Exatamente, não necessariamente retirando espaço do PT, mas colocando peças ali que esses partidos considerem que representem mais as legendas e também as duas casas, Câmara e Senado. Perfeito. Eu agradeço muito a participação do Cristiano Noronha, que é cientista político e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. E agora com vocês.